Vamos iniciar, né? Mais uma vez a gente agradece ao Senhor por este tempo que Ele reservou para nós. E hoje a gente vai estudar uma menina que vai falar muito com a gente, né, Larissa? Um ensino profundo para nós. E antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe aqui, né? Pai querido, que queremos te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos une em torno da tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito tenha liberdade no meio de nós, fale conosco, que essa palavra se torne viva no meio de nós e o teu nome seja glorificado. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos amou e é sobre este amor que o Senhor vem nos ensinar hoje. Que teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Queridas, hoje a gente vai estudar sobre a serva da mulher de Naamã, que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, de 1 a 19, né? Vai falar de Naamã depois ainda, né? Então, essa menina que aparece nessa história, vamos esperar o pessoal chegar? Ela aparece aqui nessa passagem. Ela foi tomada pelo exército assírio, né? Ela foi retirada da sua família, dos seus amados, como uma escrava. Ela foi levada como uma escrava por este comandante, que se chama Naamã, né? Ele era de uma nação oposta, contrária, inimiga de Israel, e nessa invasão ele leva essa menina embora, né? Então, para a gente ter uma noção do que está acontecendo na vida dela. No original, essa menina é uma menininha que deve ter entre os seus 10, 11 anos. Olha que menininha, pequenininha, e o tanto que ela vai ensinar para a gente, né? É por causa dessa menininha que a história desse comandante, desse homem poderoso, desse homem que era forte, mas que era doente, tinha uma doença, é por causa dessa menininha que ele entra leproso aqui na nossa história e sai curado, e sai louvando, adorando ao Deus de Israel, que é o nosso Deus, né? Isso nos mostra que Jesus, Ele quer usar as pessoas, Ele quer usar cada um de nós, Ele quer usar cada uma dessas menininhas para honra e para a glória dele. E o que chama a atenção nessa menina? A primeira coisa, ela não tem o nome dela revelado aqui. Não fala como é o nome dela. Por quê? Pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Nós todas aqui, todas aquelas que temos a nossa vida entregue nas mãos do nosso Senhor, que é o Senhor dos Exércitos, somos chamadas pelo nome dele. Então, por isso o nome dela não está aqui, porque o nome dele está aqui, né? Outra coisa que chama a atenção, ela foi tirada da sua família. Isso é muito triste. Vamos imaginar que nós sejamos tirados forçosamente da nossa família, né? Brutalmente, provavelmente, né? Mas nós podemos perceber que ela foi muito educada e cuidada pelos seus pais dentro dos princípios do Senhor, dentro daquilo que Deus ordenava, daquilo que Deus dirigia, né? Por quê? Porque ela se refere a Naamã como Senhor, ela chama ele de meu Senhor. Ela chama o homem que levou ela da sua casa, da sua família, de uma maneira brutal, de Senhor. Provavelmente até a família dela tenha sido morta ali naquele ataque. Amando desse comandante. Não vamos esquecer que ele era o comandante, né? E ela o chama de Senhor. Ela foi ensinada e ela aprendeu Lucas 6, 27. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Amar o inimigo, gente. Amar o amigo é fácil. Não é? Um pouco mais fácil, né?
mas nós fomos ensinadas a amar o inimigo. Lucas 6:32 fala assim: e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então, o nosso chamado é para ir além. Que nós possamos verdadeiramente aprender isso. Como essa menina nos mostra aqui. Amar aquela colega da escola que não é legal com a gente. Aquele amigo lá na escola que fica perturbando a gente. Aquele professor que parece que pega assim, né? Nossa, tudo sou eu. O professor vem pra cima de mim todo dia. Né? Aquele vizinho que causa conflito. Né? Aquele parente que parece que não é muito do Senhor, né? O Senhor colocou ele na sua família. Então, o amigo, aqui nós estamos falando até de pessoas mais, né, normais, vamos dizer assim, mas existem os inimigos mesmo, aqueles que nos perseguem e que irão nos perseguir. E o Senhor está ensinando aqui sobre este amor. Né? Ela se tornou uma escrava, sem direito nenhum, não tinha o carinho da família dela, não podia brincar, mas mesmo assim, com toda essa dificuldade, nós vamos ver algumas características da vida dela que deveriam ser encontradas em nós. Se nós estivéssemos na casa do inimigo, o que nós faríamos? Primeira característica dela, ela podia desejar o mal dessa família, não podia? Ela podia, inclusive, pedir para Deus mandar fogo do céu, igual os discípulos fizeram quando eles chegaram em Samaria, que eram inimigos, e eles perguntam para Jesus: por que a gente manda fogo do céu? Ela podia, não podia? Né? Mas, ela, ao invés disso, ela permaneceu naquele caminho que ela tinha sido ensinada. Né? Ame ao inimigo, ao ponto de se interessar pela condição dele, pela condição de saúde dele, e de indicar uma forma para que ele pudesse ser curado. Que grande isso, né? E aqui ela foi ensinada, aqui mostra pra gente que ela foi ensinada pelos seus pais sobre os princípios do Senhor. Ela sabia que havia um Deus grandioso, que havia um Deus poderoso, né? Ela sabia que este Deus era presente, ela estava cheia das coisas do Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção para nós mães, né? Para que nós possamos ser diligentes como a mãe dessa menina, no ensino do caminho do Senhor, perseverar, persistir, ainda que todas as ondas desse mundo estão se levantando contra nós, sobe uma, a hora que a gente está respirando vem uma outra e assim vai. Mas essa mãe persistiu com essa filha, né? Para quê? Para que quando elas crescerem, os nossos filhos, as nossas filhas crescerem, não se desviem do caminho do Senhor. Para que quando as nossas filhas se depararem com uma adversidade, não desistam do caminho do Senhor. Permaneçam. Né? A segunda característica dela, ela não culpa Deus. Ela não fica chorando engano, ela não tem uma mágoa guardada, ela não questiona Deus sobre o que estava acontecendo. Ela sabia que Deus estava no controle, que aquilo estava nas mãos do Senhor. Né? Ela aprendeu isso e ela creu. Nós vemos em Salmo 103:19, fala assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei, ele domina sobre tudo que existe. Ele domina. Ele estava dominando sobre aquela situação, não estava fora de controle. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, aquela situação estava nas mãos do Senhor. A terceira característica dessa menina,
mesmo na adversidade, ela não perde o interesse pelo outro. Gente, ela estava, 10, 11 anos, ela estava fora da sua casa, fora da sua família. Ela devia estar sentindo muita saudade. Ela poderia estar extremamente entristecida, pois ela consegue ter os olhos para o Senhor dela, para o capturador, o dono dela, aquele que escravizou ela. Quantas vezes, gente, nós estamos passando por alguma dificuldade e a gente não consegue olhar para o lado? A gente olha para a gente mesmo. Aí nós temos um amigo passando por uma situação, um parente ou alguém que está aparecendo ali na nossa frente com uma determinada necessidade e nós não temos esse olhar do outro, né? Ela olhou para aquele que tirou a sua segurança, que tirou o seu conforto, que tirou a sua vida da sua família. A quarta característica dela, ela não assimilou a dureza de coração desses capturadores dela, desses donos dela, né? Ela não começou a falar, a pensar e a agir como eles, muito pelo contrário, né? Ela não se conformou com aquele mundo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ela estava experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida dela, ainda que aos nossos olhos a gente não consiga entender, né? A quinta característica dela, ela não perdeu a sua fé em Deus, mesmo com aquela adversidade. Ela continuava crendo em Deus que ela conheceu e que era o mesmo Deus do profeta, que ela manda Naamã lá procurar o profeta, era o mesmo Deus. Ela sabia que aquele Deus poderia curar. Quantas vezes a nossa fé é tão enfraquecida, fica tão pequenininha quando a gente está diante de alguma situação difícil, não é? A sexta característica dela, ela não deixou de testemunhar. Às vezes, com os cuidados da nossa vida, a gente vai se esfriando pouco a pouco e a gente deixa de testemunhar do Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção das meninas, né? O mundo possui seduções e distrações de todos os lugares, por onde a gente está. Então, que a gente tenha, ou melhor, né, que o Senhor traga para cada uma de nós, para cada uma de vocês, a força, o discernimento de fugir da distração, fugir do mal. Por quê? Porque essas distrações, elas vão nos esfriando, pouco a pouco, né? Ao ponto de nós nos afastarmos do Senhor, de nós deixarmos as coisas do Senhor de lado. Sabe, vocês lembram, vocês conhecem a historinha da rã? Que foi colocada dentro da panela com água? Não? A água estava fria, colocaram a rãzinha lá dentro. Ela ficou nadando, só que ligaram o fogo no fogão. E ela nadando, a água começou a esquentar e ela não percebeu que a água estava esquentando e continuou nadando e morreu cozida. Né? É isso que o mundo faz com a gente. A gente vai participando, vai entrando, vai vivendo algumas coisas, a hora que a gente vê, fomos cozidas, né? Então que o Senhor tenha a misericórdia para nos ajudar, para nos segurar, nos sustentar. E a hora que a água começar a esquentar, a gente chupa lá, né? Ou nem chegar nesse ponto, né? E a última característica dela, a palavra de Deus fala, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5. Pela fé, ela serviu a Deus na adversidade.
ela proclamou o Deus de Israel, ela falou do seu poder e para sempre ela ficou registrada na palavra de Deus. Então, nós pedimos, que o Senhor nos ajude a servi-lo com este coração, a viver este amor verdadeiramente, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ensina sobre isso todos os dias, não é? Que o Senhor nos ajude, que independente da condição, da situação que a gente esteja, que a gente proclame o nome dEle, que a gente ame o nosso próximo, seja o amigo ou seja o inimigo, com o amor do Senhor, né? Eu queria ler alguns versículos sobre essa questão do amor. Amar a Deus e ao próximo. Nós vamos encontrar em Mateus 22, 37 a 39. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Primeira coisa, amar a Deus. E aí, Jesus continua: este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo aqui é qualquer pessoa próxima. Então, amar a Deus, amar ao próximo. Depois, em João 15, 12, ele vai falar de amar os irmãos. Jesus fala para os seus discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui ele está falando para os discípulos, uns aos outros, então os irmãos, né? E por último, que eu gostaria que as meninas me ajudassem a ler essa passagem, tá? Que está em Lucas 6, de 27 a 35, que vai falar do amor ao inimigo. Agora, é tão interessante que quando o Senhor fala do amor ao inimigo, ele fala, inclusive, como, de que maneira, ele vai dando todas as dicas, as hashtags dicas aí, que nós vamos ouvir. Por que será? Por que será? Porque, gente, não é fácil, né? Mas vamos lá. Ó, eu vou ler o 27 e quem tiver com 28 na mão já prepara. Olha só, gente, o Senhor está falando para nós neste momento, ó. Mas a vocês, a vós, que isto ouvis, que vocês acabaram de ouvir, eu digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Jesus está falando isso para a gente. Quem está com 28? Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos amam. Bendizei os que falam mal de você. Ó, aquele que fala mal de vocês, sabe o que é para fazer? É para falar bem deles. E orar pelos que caluniam, por aqueles que ficam falando pelas costas, é para orar por eles. O 29. Posso? Pode. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem aquilo que lhe acusas. Feriu a face de um lado, oferece a outra. Né? Tirou a capa, oferece também a túnica. O 30 é o 29, né? 30. E dá qualquer que te pedir, e ao que tomar que é teu. Não lhe tornes a pedir. Dá o que pedir, e se ele tomar ainda alguma coisa de você, é para dar. 31. E quando vós quereis que os homens façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Aquilo que a gente quer que seja feito para nós, que a gente faça para o outro. Né? 31. 32. Oh, 32. E se amigos são os que vos amam, que recompensareis também os pecadores, ou os que os amam. Isso. Que recompensa a gente tem se a gente ama aquele que nos ama? Né? 33. E se fizerdes bem aos que vós fazem bem, que recompensa tereis? Também
Repetiu, né? Não. Você tinha citado ele antes. Eu que estou, né? Perdão aí, tá, gente? Deixa eu ver, tá terminado. E se fizerdes bem, ao que vos fazem bem, que recompensa tereis, né? Também os pecadores. É mais ou menos como ontem. Bem esse amor e a recompensa bem, né? Paralelo. O próximo é o 34. Se a gente empresta, né, e a gente espera receber, qual é a recompensa disso, né? Os pecadores também fazem isso. E o último versículo? Isso. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem. Será grande o vosso galardão, a vossa recompensa, né? E sereis filhos do Altíssimo. Ou seja, todo cristão e como cristão, nós devemos amar a todos, independente de quem seja, independente se ele é meu amigo próximo ou meu inimigo que eu quero longe. Nós devemos amar, né? Como aqueles que conhecem a Deus. Porque se nós não amarmos, a palavra diz que nós não conhecemos a Deus. 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Senhor nos ajude, meninas. Amor é um assunto que o Senhor vem tratando conosco, vem falando no nosso coração. E é um assunto difícil, né? Nós temos dificuldades com relação a isso, mas o Senhor é o mesmo Deus dessa menininha, que fez essa menininha amar esse homem de uma maneira que a gente, não sei se nós faríamos a mesma coisa, né? Eu não sei se eu faria, mas o Senhor é aquele que nos ensina. Ele nos amou e Ele nos ensina sobre isso. Passar para a Larissa, tem mais coisinhas sobre Né, gente, uma menininha, se a frase dela ali é só o que ela fala, o resto do capítulo todo se desdobrou por causa dela. Que coisa tremenda. Vocês veem, vocês menininhas, o que Deus pode fazer com vocês? Uma frase que vocês falarem na direção do Senhor, no coração igual do Senhor, o Senhor pode desdobrar capítulos e capítulos dessa história pelo plano dele. Que tremendo, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que nós estudamos uma escrava, ao último encontro. Como vocês lembram o nome dela? Quem que é a escrava que a gente estudou? Começa com A e termina com Gar. Né? Guardou um pouco. Falou pra dentro, só Agar. só soprou. Então, ela também era escrava. E quando a gente estudou a realidade, até a atitude, a postura de Agar, o que passou pela nossa cabeça? Mas também ela era escrava, ela foi colocada naquela situação. E o que essa menininha nos ensina? Não tem situação. O que tem é Deus. A tua atitude não depende da tua situação. Que coisa tremenda, né? E agora para poder ler o próximo. Então o que acontece? Essa escrava, apesar de tão novinha, ela agiu de forma oposta a de Agar, a escrava de quem nós estudamos no último encontro. E ela oferece uma solução, ela faz uma sugestão para a esposa desse general poderoso Naamã,
que tinha arrancado ela de casa, da sua família, e tornado a escrava, né, da sua esposa ali, ela faz uma sugestão para o bem dele, como ele falou, né? A gente não ia querer o bem de uma pessoa que nos colocasse naquela situação, né? E Agar não quis. Agar foi forçada a ter um filho com Abraão, como a gente viu, ela não quis o bem de Abraão, de Sara, de ninguém ali. Mas até esse texto que a Elô leu, trouxe de Lucas 6, o que fala no 35 final? Porque Deus é benigno até para os ingratos e maus. E Agar, ela foi um pouco ingrata e um pouco maldosa. E o Senhor ainda assim foi benigno com ela, não foi? A levou para o deserto 2 vezes, mas a resgatou no final ali no deserto, deu vida para ela no deserto. Mas essa menininha, ela poderia ter falado assim, azar dele que está com lepra, né? Eu acho pouco, né? Alguma coisa nessa gente. A gente faria isso, né? A Agar era adulta e fez isso, né? Ou era um pouco mais velha e fez isso, né? Mas ela guardou o coração dela de se amargurar. Ela guardou aquilo. Olha, presta bem atenção, meninas. Agar não. Essa menina serva, ela guardou no coração dela o que a mãe dela, o pai dela, a família dela, os irmãos com que ela convivia ensinaram, o Deus dela. Ela guardou no coração dela. E Provérbios 4:23 diz o quê? Sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração. Meninas, guardem o coração de vocês. Amém. Porque Deus pode usar vocês. Já deve estar usando, já deveria estar usando assim. Vocês têm capacidade do Senhor, se deixar usar pelo Senhor. Busquem isso. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Procedem as fontes da vida. Então guardem o coração. E essa menininha, ela tinha uma fé ousada. Por quê, gente? O profeta a quem ela se referia era Eliseu. Mas Eliseu nunca tinha curado um leproso ainda. E o que fala lá em Lucas 4:27? Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então, na verdade, ela foi meio que uma profeta, essa menininha. Porque ela falou algo, como que ela sabia aquilo? Que fé que é essa que fala que Eliseu vai curar, sendo que ela nunca viu ou ouviu que Eliseu tinha feito isso? Gente, ela meio que profetizou ali. Que coisa tremenda, né? E ela, mesmo sendo sofrido o trauma que ela sofreu, não perdeu sua fé e não era qualquer fé. Era a fé de Hebreus 11:1. O firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Essa era a fé que ela tinha. Que fé ousada. Uma fé profética ela tinha. Agora, claro, eu não estou dizendo para ninguém sair daqui e ficar falando coisas e profetizando. Não estou encorajando isso. Eu estou dizendo assim, no poder e na direção do Senhor, isso pode acontecer com qualquer uma de nós aqui, mas pelo Senhor. E por isso, ela foi grandemente usada de uma maneira muito pequena, muito simples. Ela fez uma sugestão. E não foi nem tirada para Naamã, foi para a esposa dele, né? Um comentário. E é por isso que Jesus disse em Mateus 18:3: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Porque a criança ela é ousada, ela não se prende a preconceitos, a conceitos, a nada do que ela não está ligada no que está acontecendo ao redor dela. Ela fala. E aí, nesse caso, se deixa usar pelo Senhor, né? E a simplicidade, essa fraqueza, essa inocência dessa criança causou uma revolução, que foi no caso dessa menina, né? E aí vem o versículo, eu me lembrei de 1 Coríntios 1:27, que diz assim: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ela era fraca comparada com o poderoso, fortão, general Naamã. Deus usou uma pequenininha ali, uma menininha igual vocês, para causar a cura nele e todos os seus desdobramentos, né? A pequena menina escrava mudou a vida de um poderoso e grande general. E aí a gente vê, irmãos, os caminhos do Senhor são surpreendentes. E para ele não tem idade, para ele não tem tamanho, para ele não tem nada. Seja escravo, seja livre, seja dessa nacionalidade, de qualquer outra, o Senhor quer, o Senhor usa. Glória a Deus por isso, né?
E ele permitiu essa tragédia, porque foi de fato uma tragédia na vida dela. A gente, ela era pequena, né? Realizar um bem imenso, a salvação de uma vida e talvez até do restante da família, né? A gente não tem escrito na palavra, mas a gente pode imaginar isso. Porque olhem só o que Naamã fala, no versículo 15 do texto. Eis que agora, isso já lá com Eliseu, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Ele reconhece o Deus de Israel como o único Deus. O nome de Deus foi glorificado. Que vocês levem, meninas, honra e glória para o nome de Deus, da forma que Ele quiser usar vocês. E porquanto, o versículo 17, Naamã dizendo, de agora em diante, teu servo, né, ele falando dele mesmo, eu jamais oferecerei holocaustos, nem sacrifícios a outros deuses, a não ser a Yahvé, o Senhor. Gente, ele foi liberto da idolatria. Ele foi liberto da idolatria, que é um caminho imenso, poderoso que o inimigo usa na vida de tantas pessoas, como a gente sabe. Que libertação essa menininha foi usada para causar na vida desse homem e talvez de muitos mais ali, né? E agora pensando na mãe dessa menina, né? Ela plantou essa sementinha no coração da filha, mas ela não viu esse desdobramento, né? Ela não viu, ela não pôde participar da colheita espiritual da vida da filha dela. Mas na eternidade eu creio que o Senhor a recompensará, né? Com certeza. Ela ensinou a filha no conhecimento do verdadeiro Deus e por isso foi usada como instrumento de uma grande, grande salvação. Então, minhas irmãs, agora para as mães, continuem firmes na visão celestial, naquilo que Deus convenceu vocês que é o caminho para o teu filho, para a tua filha. Porque a gente não sabe como o Senhor vai usar isso lá na frente. Porque, assim, elas vão crescendo e a gente parece que se não ficar meio amiga, não consegue um caminho com elas. Mas nós temos que lembrar que nós somos mães. A amizade vem em segundo plano. E se for para a gente sacrificar a amizade, em prol de manter essa visão celestial firme, a convicção de que é esse o caminho para a vida delas, irmãs, mantenham-se firmes. Porque o Senhor está voltando. E como ele falou, a água vai esquentando. E elas são novas, são ingênuas, acham que sabem mais que a gente, às vezes, né? Mas às vezes a água vai esquentar muito e elas não vão conseguir pular da panela. Então fiquem firmes na visão celestial para vocês chegarem diante do Senhor e poder dar esse testemunho, entregar a obra que é tua filha, que é teu filho, e falar: Senhor, eu fui fiel à visão que o Senhor me deu. É um desafio muito grande, mas o Senhor chama e capacita. Ele nos colocou como mãe, Ele vai nos dar o que a gente precisar para isso, né? Voltando para a menina, um escritor cristão a chamou de serva de misericórdia. Serva da misericórdia. Sabem por quê? Porque Naamã saiu com o corpo dele, a lepra, todo curado. E a vida espiritual dele restaurada, ele foi salvo, né? Então ele teve duas curas ali. Duas curas. Mas e a menina? O que mudou na vida dela? Provavelmente nada. A gente não sabe, mas também, né? A gente não pode dizer que ele a compensou de alguma forma. Talvez não. Ela provavelmente continuou sendo uma escrava. E mesmo que fosse compensada, né? Ela foi fiel ali sem saber se traria algum benefício para ela, né? E ela fez um bem imenso a esse homem. Até onde sabemos, não ganhou nada em troca, muito menos a liberdade. Mas ainda assim, ela se deixou usar por Deus na vida dele. E foi uma testemunha imensa do amor. Né? E aí, Lucas 6, 27, o texto... Eu separei o texto, ela separou o meu texto, então... É para a gente ouvir mais de uma vez e guardar no coração, tá? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam. Não precisa nem ser odiado, eu duvido que aqui alguém seja odiado. Alguém que não gosta, que não vai muito da tua cara, né? Está mais no nosso contexto. Façam bem para essa pessoa. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Então, pode pôr no caderninho de oração: aqueles que me olham torto, aqueles que me maltratam. Porque é o que o Senhor está falando para a gente fazer. Em nome dele, né, no poder dele. E o versículo de 1 Coríntios 13, 4, 5 e o 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja e não se vangloria. Não se orgulha.
Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Ela não guardava rancor, senão ela não teria dado aquela sugestão. Tudo sofre, essa menina sofreu. Tudo crê, essa menina creu. Tudo espera. Imagino que ela esperasse algum tipo de redenção, de salvação que ela vai ter do Pai. E ela tudo suporta. Gente, essa menina pôs as velhas aqui no chinelo. Pôs ou não pôs? Né? Que menininha exemplar para as nossas vidas. E o último versículo, João 13:35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então a gente pode ter um discurso lindo e maravilhoso. Se a gente não praticar esse amor, a gente não vai ser vista como um seguidor, uma seguidora ou uma discípula de Jesus. Amém?